E agora vamos falar do Coritiba, que entra em campo hoje, 9h30 da noite, para jogar contra o líder do campeonato, né, Nicolas França? Bom dia. Muito bom dia, Osmar Antônio. Coritiba volta a campo na noite de hoje para enfrentar o líder, América Mineiro, no Couto Pereira. A estreia do técnico Fábio Matias diante da torcida, que, como sempre, espera, às vezes, a contratação de um nome de mais peso, mas está ainda conhecendo o novo treinador que estreou no comando do Coritiba contra o Goiás, no empate por 1-1. Como a gente já falou, fez algumas modificações que melhoraram o time durante a partida, mas já foi cornetado ali por parte da torcida, especialmente pela colocação do Matheus Bianchi, jogando como centroavante no lugar do Leandro Damião e com o Brandão no banco de reservas. O próprio Fábio Matias concedeu uma entrevista coletiva ontem e falou que o torcedor ainda está se acostumando com ele, pesquisando até na internet sobre o trabalho do Fábio Matias. Ele disse que não é marinheiro de primeira viagem, claro, ressaltando toda a experiência que tem como treinador, mas no futebol profissional ainda é um nome que vem buscando espaço e aos poucos vai sendo conhecido também pela torcida coxa branca. Sobre a relação com esse torcedor, ele pede, claro, um pouquinho de paciência, especialmente para os jovens que fazem parte da equipe coxa branca, mas espera apoio total no jogo de hoje, que vai ser bem difícil contra o líder América. O nosso torcedor, a gente sabe da importância dele, a gente precisa dele presente no jogo de amanhã. É uma necessidade hoje dentro do clube desse apoio, que é um torcedor que tem um amor incondicional pelo clube. E isso tem que ter, como eu falei anteriormente, uma sincronia com os jogadores. E é o que a gente vai buscar isso a partir do momento que a gente está aqui. Nós estamos aqui hoje para isso, para buscar essa sincronia, para fazer um bom trabalho. E novamente, entrar realmente na briga pelo G4. Eu acho que esse é o grande objetivo do clube. A gente sabe que o campeonato é longo, a gente sabe que normalmente a Série B, às vezes alguns clubes que despontam logo no início, depois perdem um pouco de força ao longo da competição, e que a regularidade dentro dela é um ponto principal. Você ser regular dentro e fora de casa, tendo pontos dentro e fora de casa também. Então a gente está buscando esse equilíbrio, a gente precisa ter esse equilíbrio ao longo da competição para realmente poder ter essa luta aí e fazer com que o Coritiba volte ao lugar que é o lugar dele, que é a Série A do brasileiro. Novamente, precisamos do torcedor. A recepção do torcedor ela é muito boa em relação a essas questões de trabalho. A gente vê, às vezes, muitos torcedores pesquisando sobre o nome, sobre a minha pessoa, conhecendo ainda. Acho importante isso. Mais uma vez, preciso frisar para vocês que a gente não é só um marinheiro de primeira viagem, a gente está há muito tempo no futebol, a gente tem trabalhando no futebol há longos anos, passamos por outros clubes. Eu acho que isso que faz com que a gente esteja hoje aqui, essa confiança da direção em estarmos aqui para desenvolver esse trabalho. Para o jogo de hoje, mais uma vez, o Fábio Matias não vai poder contar com o atacante Lucas Ronier, enquanto a situação dele segue sendo discutida de forma administrativa pelo clube. Conversas com o empresário do atleta que emperraram na semana passada e levaram ao afastamento. Antes da partida contra o Goiás, a tendência é que na semana que vem, nos próximos dias, essas conversas sigam acontecendo e aí uma expectativa de contar com o atleta para o jogo contra o Amazonas. Para o lugar dele fica uma dúvida, Entrou o Iago jogando diante do Goiás, o Wesley Pomba veio para o jogo na segunda etapa, até melhorou o rendimento ofensivo, ou então, quem sabe, alguma outra alternativa tática encontrada pela comissão técnica. E muitas dúvidas no meio de campo, especialmente com a volta do Sebastián Gomes, cortado da Copa América, não permaneceu na seleção colombiana, mas teve viagem, enfim, todo um desgaste. Ele pode ou não ser titular diante da equipe do América. Além disso, uma disputa ferrenha ali por posições no meio de campo. Por exemplo, foram titulares no jogo disputado contra o Goiás no último domingo, ali no meio de campo o Morelli e o Fran Sérgio, mas depois entraram o Giovanni Meurer e o Vini Paulista, melhoraram o rendimento da equipe. Também são decisões que vão ser tomadas até o início da partida diante do Goiás. Coritiba buscando uma vitória para entrar ou se aproximar de vez do G4, se consolidar na parte de cima da tabela. Osmar. Valeu, muito obrigado, Nicolas França. A verdade é que a torcida do Coritiba seguramente vai lotar de novo hoje o Couto Pereira, ou se não lotar, mas num grande número. E é claro também a torcida do Coritiba espera essa vitória contra a equipe do América. O Coritiba vencendo hoje o América, ele ajuda também o Operário. Falei no início do programa, Operário que vem muito bem na competição, está com a mesma pontuação do América, apenas critérios estão separando ali a liderança do América e também do Operário com a mesma pontuação.
Então, é claro, Coritiba hoje, apesar de não ter novamente o Lucas Ranier, mas o torcedor, o Fábio Freitas, vai encontrar hoje pela primeira vez a torcida e vai poder sentir ali todo o apoio da torcida do Coritiba nesta partida de hoje. Agora vamos saber as notícias do América, adversário do Coritiba na noite de hoje. O lateral direito Daniel Borges, ele falou que o América precisa melhorar o aproveitamento jogando fora de casa. Dos 12 pontos que disputou jogando longe do Independência, o time conquistou apenas 5. Veja aí. A gente precisa se adaptar melhor, né, aos jogos fora de casa. Né? Nem sempre a gente encontra um gramado como a gente encontra no Independência, mas isso não pode ser uma muleta para nós. Né? E a gente sabe que para um time que quer subir, um time que almeja o título do campeonato, que a gente precisa pontuar fora de casa. Né? E o jogo contra o Coritiba é mais um jogo difícil, onde a gente precisa sim dar uma resposta fora de casa, porque a gente tem uns objetivos muito grandes dentro do campeonato. O Coritiba é um concorrente direto com a gente ao acesso, né? E a gente sabe que oscilações vão acontecer, é um campeonato longo, né? Onde pode acontecer diversas coisas dentro de uma equipe, pode acontecer contusão, pode acontecer suspensão, né? E é para isso que a gente trabalha todos os dias. A gente vê aí o exemplo do nosso time, que sai jogador machucado ou por suspensão e quem entra consegue dar conta do recado, continua a manter o mesmo nível de apresentação. Eu acho que isso nos coloca muito em condições de brigar pelo acesso, porque a gente treina forte, a gente trabalha para que as oscilações não aconteçam dentro do nosso elenco. Vai ser um grande jogo na noite de hoje entre Coritiba e América. Tempo Extra. Oferecimento Lastilite, a sua escolha inteligente em PVC. Juliato Embutidos e Defumados. Perfugel Poços Artesianos. Super Paulista, o mercado da sua família. Raiseg Portaria Remota. Big Cores Tintas. Certeza mesmo, só Coral. Gongra Multimarcas.